Salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal História Islâmica. Se tem um tema que eu vejo muito sendo abordado na internet, digamos assim, em diversas áreas, principalmente por pessoas que gostam de história, é a questão da Reconquista Ibérica. Muita gente gosta de falar sobre esse tema, principalmente em sites e páginas católicas ou ligadas a movimentos conservadores, para falar de um certo triunfalismo cristão sobre a presença muçulmana na Península Ibérica. Só que, como não poderia ser diferente, todos esses termos, reconquista, conquista e todas essas realidades, tal como impressas na cabeça dessas pessoas, carregam em si muitos mitos. E quando eu falo não é mitos de acordo com a minha perspectiva enquanto estudante da história, enquanto muçulmano. Não. É mitos que não são aceitos basicamente por ninguém. É pura mitologia, pura falácia inventada para uma recriação e reconstrução do passado. E eu vejo muito isso aqui na página História Islâmica quando eu faço posts sobre a Reconquista e algumas pessoas vêm fazer certos comentários nas quais elas expressam esses mitos de forma muito magistral. E eu gostaria de esclarecer um desses mitos, que é o mito da grande substituição. E o que eu quero dizer com o mito da grande substituição? Que é, os muçulmanos chegam na Península Ibérica em 711, eles tomam aquela área enorme, né, da Espanha ali, e vão até a França, e genuinamente todas aquelas pessoas que estavam ali passaram a virar muçulmanas, portanto invasoras daquelas terras. E os reinos cristãos vão fazendo um processo legítimo, probo, de reconquistar aquelas terras de pessoas que as havia invadido. Então, a página História Islâmica fez um post, né? Fez uma determinada postagem, na qual eu deixei ali o diálogo que o rei de Castela, Fernando IV, teve com um ancião muçulmano, e uma pessoa fez um determinado comentário que resume muito bem essa questão do mito da grande substituição. Eu vou ler para vocês aqui qual foi a postagem. Quando o reino cristão de Castela conquistou Gibraltar Andaluzia em 1309, todos os seus 1.125 habitantes muçulmanos foram expulsos. Relatos da época falam que um ancião, entre eles, se dirigiu ao rei castelhano Fernando IV e disse: Senhor, o que você tem contra mim para me expulsar desta forma? Quando seu bisavô tomou Sevilha, em 1248, ele me expulsou. Então eu fui viver em Jerez. E então, quando seu avô tomou Jerez, ele me expulsou. E eu fui viver em Tarifa, onde pensei que pudesse viver em paz. Mas seu pai, Sancho, veio e tomou Tarifa. Então eu vim para Gibraltar, a julgar que em nenhum outro lugar eu poderia viver mais seguro. Agora, eu vejo que não posso viver em nenhum desses lugares. Eu vou partir para além do mar e me estabelecer em um lugar onde eu possa viver a salvo pelo resto da minha vida. É basicamente um relato, né, de um diálogo entre o conquistador Fernando IV de Castela e um ancião muçulmano que, digamos, reclama do processo de reconquista, ou seja, do processo do avanço do reino de Castela sobre a Península Ibérica. E ele fala que ele vai fugindo de cidade em cidade, mas desde o bisavô do rei até o próprio rei, todo ano que ele se muda para uma cidade, alguém da família do rei vai lá e toma aquela cidade e ele é expulso por ser muçulmano. Então, uma pessoa muito esclarecida, né, digamos assim, entre aspas, fez o seguinte comentário na página que resume muito bem esse mito que eu quero explicar para vocês, que é o seguinte: esta terra era cristã, antes desses ratos do deserto invadirem. Esse rei ainda foi misericordioso, deixando ele ir embora e não o matando. Ou seja, você vê que as pessoas, elas literalmente acreditam, com base no mito histórico da grande substituição, que uma limpeza religiosa, e porque uma limpeza étnica, ele deixa bem claro que ratos do deserto, é justificada porque no ano de 711 invasores muçulmanos tomaram a Península Ibérica. E por que as pessoas acreditam nesse mito da grande substituição populacional? Que uma terra cristã foi substituída em sua população por habitantes muçulmanos e então eles tinham que ser expulsos dali. Porque elas não estudam como foi o processo da conquista para poder, né, digamos assim, fundamentar o mito da reconquista. Primeiro, quando os muçulmanos chegam em 711 na Península Ibérica a convite da nobreza visigoda, não tinha nenhum plano de expansão encabeçado na sede do Califado Omíada, daquela época era Damasco, para invadir a Europa, porque a Europa, até o Império Bizantino, era um lugar totalmente desinteressante, era uma massa de florestas imensas, de reinos completamente caóticos, que eram herdeiros dos bárbaros que tinham invadido o Império Romano. Era um lugar que a única coisa que podia produzir de interessante para qualquer reino naquela época mais desenvolvido, como os muçulmanos eram, era no máximo peles e escravos, não tinha basicamente nada de interessante ali. A Europa basicamente era como se fosse um grande Mad Max, com palácios feitos de
madeira e alguns de pedra, e as pessoas brigando entre si o tempo todo, e era isso. A Europa era um caos naquela época, no ano de 711, quando os muçulmanos vão tomar a Península Ibérica. E foi a convite de governadores locais do sul da Espanha que os muçulmanos foram para lá, justamente para intervir nesse caos que era o reino de tribos germânicas ali na região onde hoje é a Espanha, que eram os visigodos, que tinham invadido ali justamente 250 anos antes dos muçulmanos chegarem, não eram nativos. O reino que os muçulmanos destruíram era um reino invasor, que não foi convidado por nenhum nativo para estar ali, e que destruiu todos os reinos e oprimia todos os reinos que tinham ali, de bascos, suevos, etc. Mas vamos à vaca fria, vamos ao que importa, ao assunto que importa. Quando os muçulmanos chegam ali na Península Ibérica, eles não vão tomando aquilo ali e há uma substituição populacional. Quem era cristão vai embora e os muçulmanos tomam aquilo ali e eles viram os senhores daquilo ali e acabou, e os cristãos vão expulsando depois no processo de reconquista invasores. Não. Aquela população nativa ibérica, composta por suevos, bascos, descendentes de celtas, íberos, romanos, galo-romanos, celtíberos, judeus, e enfim, toda aquela massa de pessoas, inclusive de ascendência grega, que vivia ali, ela continua vivendo ali. Porém, eles adotam o Islã como religião, ou seja, eles se convertem ao Islã, da mesma forma como eles tinham se convertido ao cristianismo ariano, trazido pelos visigodos, como eles tinham aderido ao cristianismo católico após o batismo de alguns reis visigodos. Ou seja, você tinha uma tradição da população daquela região adotar a religião, digamos assim, de forma geral, de quem o estivessem governando. Então os muçulmanos chegam ali, estabelecem uma cultura infinitamente superior dos visigodos em todos os aspectos possíveis da civilização, e os muçulmanos vão trazer aquela cultura superior e as pessoas vão adotar aquela cultura. Inclusive, você tem teólogos cristãos reclamando disso, que os muçulmanos traziam a cultura superior e os cristãos adotavam aquela cultura e acabavam, primeiro, entrando no processo de moçárabe, ou seja, mustari, que é aquela pessoa que é cristã, mas que adota o árabe como idioma e a cultura árabe, né, em diversos aspectos, e depois torna-se mulad, ou mualad, que é de onde vem a palavra mulato, segundo alguns filólogos, que é basicamente a islamização, ou seja, ela passa a se tornar muçulmana literalmente. E aí você vai ter pessoas que antes tinham o sobrenome Cassius, que viravam Cassi, ou Martínez, que viraram Mardanis. Você vai ter toda uma sorte de pessoas que vão se islamizar. Mas essas pessoas, que são a maioria, 90%, elas vêm de algum lugar, elas são ratos que vieram do deserto? Não. Elas são europeias dali que adotaram uma outra religião. Então, quando o reino de Castela, que antes era condado de Castela, vai se expandir tanto contra outros reinos cristãos como contra os reinos muçulmanos do sul, ele não está expulsando invasores islâmicos que chegaram com Tariq ibn Ziyad. Ele está simplesmente expulsando ibéricos tão nativos quanto eles, ou até mais, tá? Porque a realeza castelhana é descendente dos visigodos invasores, então quando eles vão chegar lá no sul da Península Ibérica, eles não são da Andaluzia, eles são do norte. Então eles não estão expulsando nenhum invasor, eles estão destruindo a população nativa e expulsando eles dos seus territórios. Então não tem isso de a legitimidade está associada à religiosidade. Essas pessoas eram nativas da Península Ibérica, eram descendentes de cristãos islamizados e acabaram se tornando muçulmanos. E até as próprias dinastias reinantes da Península Ibérica muçulmanas eram de origem europeia. Por exemplo, os Omíadas de Córdoba, que descendem de Abdurrahman ad-Dakhil, que entrou ali na Península Ibérica na década de 1750, eles eram uma dinastia árabe-basca. E o que eu quero dizer com isso? O primeiro emir omíada, Abdurrahman ad-Dakhil, que fugiu do massacre de Damasco para levar a dinastia para aquela outra península do Mediterrâneo, ele era árabe, mas todos os descendentes deles eram filhos de mães bascas, ou seja, a dinastia omíada de Córdoba era basicamente basca. Todos os reis tinham cabelo ruivo, tinham olhos azuis, e você tem isso nos relatos históricos da aparência dessas pessoas. Então eles não eram nenhuma espécie de, enfim, invasores ou ratos do deserto, como esse comentário quer dizer. Eram pessoas que eram europeias, porém muçulmanas. Eram pessoas que adotaram a religião trazida por Tariq ibn Ziyad no ano de 711, mas que após esse primeiro século, né, o século 8, da chegada dos primeiros muçulmanos que vieram com um exército, enfim, ínfimo, se vamos comparar ao exército visigodo que os combateu, e eles ainda assim os derrotaram, eles não tinham condições de islamizar a Península Ibérica inteira, eles não tinham como forçar todo mundo a se converter, porque você não tem a capacidade, digamos assim, logística para fazer isso. Então, o que aconteceu? Uma aculturação. As pessoas adotaram a religião islâmica e após 300 anos, os muçulmanos se transformaram em maioria ali na Península Ibérica e a religião muçulmana tornou-se a majoritária, porém não total, porque você ainda tinha populações expressivas, tanto de moçárabes, que eram cristãos
cristãos de origem visigoda, porém arabizados, ou seja, culturalmente árabes, como você tinha também uma grande população de judeus, que foram inclusive aqueles que ajudaram os muçulmanos na tomada da Península Ibérica. Você tem a figura de Kaula al-Yahudi, que foi um general judeu do exército Tariq ibn Ziyad. Enfim, você tem toda aquela sorte de figuras que atuaram naquela islamização. Porém, você teve uma substituição populacional? Não, você não teve. Você teve nativos adotando o Islã, como você antes teve nativos adotando o cristianismo. Então, quando Castela faz aquela sua expansão contra Aragão, contra Portugal, contra as taifas islâmicas do sul, e depois ela vai fazer isso até chegar em 1492, tomar Granada, ela não está expulsando ninguém que não era nativo na Península Ibérica, ela está expulsando simplesmente os ibéricos que adotaram o Islã. Era os ibéricos que adotaram o cristianismo expulsando e matando os ibéricos que adotaram o Islã. É só isso. Não tem nenhum povo sendo misericordioso deixando o outro escapar mesmo sendo invasor. Não existe isso. Você não tinha ninguém ali que era invasor. Todo mundo era nascido ali, sei lá, das últimas 40 gerações. E alguns até mais, porque as dinastias descendentes dos visigodos, que acabaram criando os reinos cristãos da Península Ibérica, tanto Aragão, como Navarra, como Portugal, como Castela, elas eram originárias de uma elite germânica, ou seja, os visigodos, que haviam invadido aquela região, que era parte do Império Romano do Oriente, 250 anos antes dos muçulmanos chegarem ali. Ou seja, eles eram invasores, literalmente. Eles não eram nativos. E muitos dos muçulmanos que criaram reinos no sul da Península Ibérica, na região da Andaluzia, eles eram nativos dali e estavam ali muito antes desses visigodos chegarem. Muito antes desses visigodos chegarem. Eles eram descendentes de pessoas nativas e adotaram o Islã por convicção, tá? A teologia islâmica, como era apresentada naquela época, era infinitamente superior à cristã, e vocês, enfim, podem discordar disso por serem cristãos, mas é uma realidade histórica. Uma das coisas que facilitou, digamos assim, a islamização das pessoas nessa fase da Idade Média eram os problemas teológicos que o cristianismo vivia, e o Islã trazia uma teologia mais simples e, portanto, melhor ou mais adaptada para as massas. Então, por isso que tomou tantos fiéis do cristianismo naquela época. Então é basicamente isso, pessoal. Não propaguem esses mitos de que os cristãos expulsaram gente que era invasora. Não, eles, enfim, expulsaram nativos que tinham aceitado o Islã como religião, basicamente isso. E não perpetuem essas fantasias sobre o nosso passado. Por que essas pessoas criam, né, esses mitos e vão propagando isso? Porque hoje, né, a gente tem uma grande crise de refugiados na Europa. Muitos refugiados muçulmanos, eles vão na Europa, eles vão para a Europa buscando uma vida melhor. E o que você tem? Você tem grupos de extrema-direita espalhados por todo o continente europeu que gostam de recriar um passado de combate ao Islã, de que no passado a Europa já viveu uma grande invasão islâmica e que os europeus triunfaram expulsando invasores islâmicos, etc, etc. Então esses mitos começam a ser propagados e começam a ser recriados orquestradamente em alguns discursos para criar, né, o mito da grande substituição, tanto medieval quanto moderno. Mas isso não tem base histórica, como eu já expliquei para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma seleta de livros sobre a história de Al-Andalus que eu já li, sobre a história da Península Ibérica sobre os muçulmanos, que eu gostaria muito que vocês estudassem, se vocês pudessem, que vocês lessem, comprassem alguns desses livros para dar uma estudada. Alguns deles estão em inglês, outros em espanhol, outros em português, mas se você souber, pelo menos os em português são muito importantes que vocês leiam, porque eles explicam a fundo essa história, que é longa, é uma história de 900 anos, não é só até a queda de Granada, não, ela ainda se arrasta até o século XVII. Então é uma história muito comprida, a presença dos muçulmanos na Península Ibérica. Eu gostaria muito que vocês estudassem, principalmente para não sair falando besteira, que nem essa pessoa desse comentário aí, falando que os cristãos expulsaram ratos invasores do deserto, sei lá, quase 500 anos depois dos muçulmanos já estarem ali, né? Incrível esse conceito do que é nativo e do que é invasor que essas pessoas têm. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, não deixe de apoiar a página História Islâmica através do Apoia-se e até a próxima.